colocar aqui na tela para vocês, né? Então, hoje a gente vai falar sobre magnetismo, começar a falar dos aspectos fundamentais do magnetismo, tá? A gente vai entender aí os principais aspectos que relacionam um fenômeno magnético, tá? E materiais que apresentam essas características, tá, gente? Então, olha só, para começar, a gente vai tentar entender da onde que vem a origem do magnetismo, né? Quando a gente fala em cargas elétricas, né, e as cargas elétricas, elas são facilmente confundidas, às vezes, com os fenômenos magnéticos, né? As propriedades elétricas, elas são intrínsecas das partículas elementares, né, como os elétrons e os prótons. Toda vez que eu tiver um elétron na mão, eu sei que eu tenho uma carga elétrica, né, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Certo? Se eu pegar um próton na mão, eu vou ter a mesma carga, porque isso aqui é uma característica fundamental das partículas, certo? Quando eu falo em magnetismo, certo? O magnetismo, ele é uma relação que é muito mais da estrutura atômica do sistema que eu estou analisando. Então, quando eu pego um material, e esse material ele tem propriedades magnéticas, isso significa que as suas partículas que a constituem, né, elas têm o que nós chamamos de esses elétrons que constituem esse átomo, né, eles vão ter o que nós chamamos de momento angular orbital, certo? De spin alinhado. Vocês possivelmente já estudaram spin lá no primeiro ano do ensino médio, certo? Já ouviram falar sobre isso? Se não ouviram falar, prazer, esse aqui é o spin. As partículas elementares, elas têm uma rotação intrínseca, elas têm um giro, certo? Esse giro que nós chamamos é o spin, tá? Então, partículas, os elétrons, eles podem ter spin up ou spin down, certo? E isso depende, então, da maneira como esse momento angular esse giro dessas partículas se dá, né? Quando nós temos sistemas onde esses spin estão alinhados, certo? Estão, basicamente, se a gente pensar lá no primeiro ano do ensino médio, vocês iam fazer lá, usava o teorema de Pauli, né, para descrever em quantas camadas eu vou colocar os elétrons, né? Se na camada 2 eu vou botar 2 elétrons, na camada P eu vou botar 6 elétrons, na camada D eu vou botar 10 elétrons, né? Quando vocês faziam isso, vocês distribuíam os elétrons. Por final, vocês também distribuíam o spin deles. Ou deveriam distribuir o spin deles, né? E geralmente as partículas lá tinham camadas incompletas, né? Se tu não é um gás nobre, tu tem geralmente camadas incompletas. E nessas camadas incompletas, tu pode botar dentro da mesma caixinha, apenas não pode colocar dentro da mesma caixinha elétrons com um spin na mesma direção, certo? Proibido, tem que botar o spin up, o elétron que vai ocupar a mesma caixinha no spin down. Mas como esses materiais, geralmente, eles não preenchiam todas as suas camadas, né? A menos que tu fosse um gás nobre, novamente. Ou tivesse na parte da esquerda, bem mais da esquerda ali da camada da tabela periódica, estariam faltando, né, elétrons nessa caixinha, e tu colocaria um ali e ele teria um spin fundamental, né, uma direção de spin fundamental. Se eu construir um sistema, né, onde essas direções de spin estejam todas na mesma direção, a gente começa a observar efeitos magnéticos. Então, o efeito magnético, ele está atrelado a essa relação de momento angular orbital de uma partícula elementar. Então, se a gente pegar um sistema aqui, ó, um corpo, onde a gente analise esse spin, né, esse momento angular orbital das partículas que constituem esse material, e observar que esse spin ele tem uma ordem de alinhamento, certo? Isso significa que tu vai ter efeitos magnéticos. O teu sistema ele vai começar a ter efeitos magnéticos. E como vocês sabem, os efeitos magnéticos são aqueles efeitos que fazem com que esses corpos eles comecem a atrair outros objetos que tenham características que geralmente sejam metais, né?
Então, vocês pegam um ímã, vocês aproximam um ímã de um plástico, nada acontece. Mas se vocês aproximarem um ímã de um material metálico, um ferro, vocês possivelmente vão ver uma aproximação, vão ver uma atração ou algumas vezes repulsão. Né? Vocês conseguem sentir isso. Bom, então isso aqui é a característica de como a gente consegue obter efeitos magnéticos nos sistemas. Óbvio que isso aqui pode acontecer naturalmente, como pode ser construído de forma artificial. Certo? Então, por isso que nós temos ímãs naturais e ímãs artificiais. Certo, gente? E a gente pode caracterizar esses materiais que têm algumas características que respondem à presença de campos magnéticos, né, de magnetismo, certo? Caracterizando eles como sendo 3 tipos: materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos, tá? Então, vamos pensar o seguinte: no momento que eu coloco um ímã, eu tenho aqui, por exemplo, aqui um ímã. Esse ímã, ele gera na sua volta campos magnéticos, certo? Esses campos magnéticos nós representamos como linhas de campo, assim como nós tínhamos as linhas de campo elétrico. Só que nesse caso aqui, as linhas de campo magnético nós representamos pela letra B vetor, tá? Quando nós colocamos um material diamagnético, o que significa material diamagnético? Significa que inicialmente ele não tinha orientação de spin, certo? Ele é totalmente aleatório, suas orientações. E quando nós colocamos ele dentro de um campo magnético, certo? Nós estabelecemos aqui um campo magnético que tem essa orientação aqui, como vocês estão vendo, certo? O que vai acontecer, gente? Acontece que o material diamagnético que é colocado no seu interior, ele vai orientar as suas partículas com efeito contrário, certo? Ele orienta ele tem uma orientação contrária da direção do campo magnético externo, né? Então ele responde de forma contrária, né? Campo magnético externo colocado. Então, e isso aqui, esse efeito, ele some no momento que eu retiro, né, o campo magnético externo. Então, eu coloquei o campo magnético, o material diamagnético, ele responde de forma contrária, estabelecendo um campo magnético no seu interior, né, devido à orientação dos seus spins. De forma contrária, né, no momento que eu tiro o campo magnético externo, né, tiro o ímã da volta dele, ele volta a ser o que ele era, né, retorna a ser o que era. Então, esses são os materiais diamagnéticos, são eles o mercúrio, o ouro, o bismuto, o chumbo e prata. Né? Esses materiais eles respondem em campos magnéticos dessa forma. Tá? Nós temos também aqui os materiais paramagnéticos. Como é que funcionam os materiais paramagnéticos? Eles também não possuem, né, uma orientação já definida de magnetismo, certo? Então a orientação dos seus spins é aleatória, mas no momento que eu estabeleço um campo magnético externo nele, certo? Estabeleci aqui um campo magnético externo. O que vai acontecer, gente? Esse material ele vai orientar o seu spin de acordo com o campo magnético externo, certo? Então, os materiais paramagnéticos eles conseguem se orientar com o campo magnético externo, certo? E só que isso aqui é muito fraco, é fracamente, certo? Então, esse efeito é fraco. Então, após retirar o campo magnético externo, ele retorna à sua condição inicial, a ser um material que não apresenta efeitos magnéticos, certo? Então, vou lá, aproximo um ímã de alumínio, de sódio, de magnésio, de cálcio, ele vai orientar de acordo com esse campo magnético, vai apresentar, então, efeitos magnéticos dentro desse campo magnético. No momento que eu retiro, ele deixa de apresentar isso. Tá? E por fim, pessoal, nós temos os materiais ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos, naturalmente, também não são magnéticos. São materiais que têm orientação de spin aleatória, certo? Mas que no momento que eu coloco um campo magnético externo sobre ele, eu vou lá e aproximo um ímã desse negócio. O que acontece? Ele adquire a orientação desse campo magnético,
certo? Ele orienta seus spins internos assim. Ele apresenta então um efeito magnético e após isso ele mantém. Isso aqui acontece de forma forte. Então eu retiro o campo magnético e ele mantém os efeitos magnéticos. Ele segue com efeitos magnéticos. Então esses materiais, quem são eles? Níquel, cobalto, ferro, né? São os materiais que apresentam essa propriedade ferromagnética, são os mais utilizados para a gente construir, por exemplo, ímãs artificiais. Então é muito comum nós pegarmos materiais de ferro, né, e a gente colocar esse material de ferro perto de um ímã, deixar ele por um bom tempo, esse material de ferro ele adquire as propriedades magnéticas e se torna um ímã. É claro que ao longo do tempo, né, se acontecerem quedas e altas temperaturas, os efeitos magnéticos eles diminuem, tá? Mas eles se mantêm, esses efeitos magnéticos, por algum tempo. Então, esses materiais são excelentes para a gente construir esses ímãs que nós chamamos de ímãs artificiais, né? Ímãs que a gente pode tornar essas propriedades magnéticas visíveis, tá? É muito comum, eu sempre dou esse exemplo, né, do pessoal usar chave Phillips, ou chave de fenda, ou chave de estrela, né, em construção, e magnetizar a ponta, para que os parafusos sejam fixados com mais facilidade, né? Para que eu jogue a chave para baixo assim e o parafuso siga pendurado. Como é que a gente faz isso, né? A gente coloca então essa chave, que tem que ser feita de um material ferromagnético, próximo, né, de um ímã, deixa ali por algum tempo, e esse material vai pegar essas propriedades magnéticas, né? Bom, mas nem todos os materiais eles são artificiais, né? Existem os ímãs que são naturalmente ímãs, né? Que é, por exemplo, da magnetita, que é essa substância feita de ferro 3 oxigênio 4, né? É uma pedra que foi encontrada inicialmente na magnésia, né? E foi chamada então de magnetita, e é por isso que nós falamos sobre magnetismo, né? Tem um fundo histórico da região onde foi encontrada essa pedra pela primeira vez e os efeitos dela, né? E o pessoal costumava usar esses efeitos magnéticos aí muitas vezes para ludibriar as pessoas, né? Ou elencar efeitos espirituais, sobrenaturais sobre essas pedras, né? Porque elas tinham essas propriedades de aproximar de forças, de exercer forças sobre objetos de ferro, que tem na sua constituição ferro, né? Ou metais. Como vocês viram, os diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos interagem com ímãs, né? E então, quando eu aproximava essa pedra, né, ele fazia essas interações. Bom, então, essas pedras são ímãs naturais, certo? Eu já digo para vocês que, naturalmente, os ímãs que a gente geralmente compra na internet, aí, ou compra em lojas, não são ímãs que são feitos de magnetita, geralmente são ímãs artificiais que têm um processo ali de obtenção das suas propriedades muito bem definida, né? E aí eles conseguem manter por um bom tempo seus efeitos magnéticos. Mas, como eu disse para vocês anteriormente, esses efeitos magnéticos eles podem sumir ao longo do tempo para tornar o ímã mais fraco, né? Indo mais se a gente derrubar esse ímã várias vezes, se a gente aumentar a temperatura dele, expor ele a fogo, né, etc., a gente acaba ocasionando um problema, uma diminuição desses efeitos magnéticos. Bom, então, gente, como eu digo para vocês, os efeitos elétricos, eles muitas vezes são confundidos com os efeitos magnéticos. Mas a gente vai tentar começar a dividir essas questões agora, né? Falando a respeito de como é que nós denominamos as regiões magnéticas de um ímã, né? Então, pessoal, um ímã, ele tem polos, certo? Todo ímã tem polos. Então, eu pego um ímã bonitão aqui, certo? Uma barra. E eu já posso dizer que esse ímã é dividido ao meio, onde nós teremos uma região que nós chamaremos de polo norte e polo sul, magnético, certo? Então, todo ímã ele tem dois polos. Eu não consigo pegar um ímã que seja puramente norte. Eu não consigo pegar um ímã que seja puramente sul. Vocês vão ver que vai existir uma propriedade, depois mais à frente, que é a de indivisibilidade de um ímã.
Toda vez que eu pegar um ímã e se eu quiser quebrar ele ao meio, eu vou ter ainda 2 polos. Não existe monopolo magnético. Sempre teremos 2 polos. E os polos desses ímãs, né, eles apresentam linhas de campo magnético. E essas linhas de campo magnético, a gente vai ver também, que são linhas que saem em todas as direções deste ímã. E essas linhas que são as responsáveis, né, por causar as forças magnéticas, certo? Então essas linhas de campo magnético a gente convencionou que elas saem sempre do polo norte e elas entram no polo sul de um ímã. Sempre vai ser assim, tá? Beleza, aqui tem alguns experimentos, né, que são fáceis de serem feitos, mas já digo que a maneira como elas foram feitas aqui é um problema pra gente. Isso aqui são limalhas de ferro, né, pedaços de lascas de ferro, e quando aproximadas de um ímã, elas formam essas figuras aqui que vocês estão vendo. Essas figuras, elas têm a orientação do campo magnético. Então, essas linhas de campo que a gente desenha aqui, elas são fáceis de serem verificadas, né? Como é que elas são verificadas? Usando as limalhas de ferro, aproximadas no ímã. A questão é que se tu botar limalha de ferro, assim, diretamente no ímã, né? Tu nunca mais vai conseguir limpar esse ímã de uma forma absoluta, né? Porque ele vai ter sempre ali uma poeirinha de limalha de ferro que vai ficar grudada. Então, se algum dia vocês pegarem um equipamento como um ímã, né, e quiserem fazer um experimento que seja para verificar as linhas de campo magnético, não façam isso, não coloquem diretamente, né, as limalhas de ferro em cima. Coloquem um vidro por cima, né, que vocês possam tirar o vidro e a limalha de ferro não fique grudada no ímã, tá? Esse é um grande problema que a gente tem. Bom, assim como as cargas elétricas, os polos de um ímã, eles exercem forças de atração e repulsão. E de forma muito parecida com as cargas elétricas, polos de mesmo orientação, polos norte e polo sul, apresentam repulsão entre si. Certo? Então aqui nós temos repulsão e aqui nós temos repulsão também. Que polos de mesmo identidade, né? Porque a gente não pode dizer que é sinal, porque sinal é carga elétrica, positiva ou negativa. A gente vai falar polos de um ímã, polos iguais, norte com norte, sul com sul, teremos repulsão. Polos invertidos, né, polos de diferentes identidades, nós teremos a atração. Então, e essa atração, essas forças que vão aparecer, são forças de interação à distância, certo? Como vocês estão vendo aqui. Então, conforme a distância, que eu aumentar a distância entre os ímãs, a gente vai ver que a intensidade dessa força ela diminui. Quando nós aproximamos o ímã, a intensidade dessa força ela aumenta. Né? Muito parecido com as cargas elétricas. Certo? Quando a gente tem cargas elétricas próximas, a interação entre elas é bem grande. Quando nós afastamos, a interação diminui. Com o magnetismo acontece algo parecido. A questão é que nós falamos em polos. Vocês não podem esquecer disso. Tá? A gente não vai falar em carga positiva ou negativa. É polo sul, polo norte de um ímã. E daí, pessoal, a gente vai ver que existe uma relação muito importante aqui na Terra, e graças a Deus que ela existe, que são os polos magnéticos da Terra. Né? O polo magnético da Terra ele é ocasionado devido à quantidade de ferro, né, derretido que nós temos no interior da Terra. Esse ferro está em constante movimento, inclusive os polos magnéticos da Terra eles podem estar invertendo, né, daqui a algumas centenas de anos, certo? Bom, o que não pode acontecer é a gente ficar sem campo magnético, porque vocês vão ver que é muito importante isso para a nossa sobrevivência, tá? Então, esses polos magnéticos, como vocês estão vendo na figura ali, os polos magnéticos da Terra, a Terra é como se fosse uma grande barra de ferro, de ímã, certo? Onde, no polo norte geográfico da Terra, no polo norte geográfico, está o polo sul magnético. Então, é muito fácil a gente confundir polo norte geográfico da Terra com o polo sul magnético, né? Então, lá no norte, lá no Ártico, nós temos o sul magnético. E aqui embaixo, na Antártida, né, nós temos o norte magnético, que é o polo sul geográfico. Então percebam que a Terra é um grande ímã.
E é por isso que a gente, ao construir uma bússola, essa bússola se orienta a partir do campo magnético terrestre. E aí a gente consegue saber para onde está o norte, para onde está o sul, para onde está o leste, para onde está o oeste. Né? Como é que a gente constrói uma bússola? A gente pega um ponteirinho, né, que se mantém livre para rotacionar, tem essa liberdade. E este ponteirinho, então, por ter essa liberdade de rotação, né, ele é magnetizado. Então é um material ferromagnético lá que tu imanta ele. E esse material magnetizado ele vai se orientar de acordo com o campo magnético terrestre. Então o norte magnético do ímã, que tem nesse ponteirinho aí da bússola, ele vai se orientar no sul magnético. Por quê? Norte atrai sul. A gente já viu isso, né? Olha só. Norte atrai sul e sul atrai norte. Então o norte da bússola ele vai se orientar de acordo com o sul magnético. Por isso que o norte da bússola sempre aponta para o norte geográfico, porque no norte geográfico está o sul magnético da Terra. E o mesmo acontece no contrário. Ó. O sul da bússola ele vai se orientar para o norte magnético da Terra, que fica no polo sul geográfico. Então isso aí pode confundir vocês em termos dessas palavrinhas aí, né? No norte geográfico está o sul magnético, no sul geográfico está o norte magnético, tá, da Terra. Beleza? Então, quando houver essa inversão do magnetismo da Terra aí, né, dos polos, possivelmente a bússola também vai mudar a sua maneira de ser. Ela vai mudar a maneira por onde ela aponta. Aí o norte magnético da bússola vai apontar para o norte geográfico, né? Porque se inverter os polos, o norte magnético vai ficar para o norte geográfico. Bom, mas o que nós temos hoje em dia é isso aqui, certo? E por que é importante o campo magnético da Terra? Por isso aqui, gente. Coisas que nós chamamos de ventos solares. Os ventos solares são grandes explosões que acontecem lá no Sol, né, que enviam ondas eletromagnéticas de alta intensidade em direção à Terra. E o campo magnético da Terra ele funciona como um escudo para a gente. Ele é um escudo. Né? Percebam que aqui nessa região da esquerda, que é mais virada para o Sol, o campo magnético da Terra ele fica mais concentrado, como se esses ventos solares eles empurrassem, né, concentrassem esse campo magnético nessa direção. E numa outra direção aqui, ó, percebam que o campo magnético ele fica mais aberto, fica com uma cauda, certo? Ele fica mais porque aqui nós temos uma pressão, uma região de pressão desses ventos solares, e aqui nós temos uma região de solução, né, desses ventos solares. E isso forma uma cauda do outro lado desse campo magnético, tá? E por que isso é importante, gente? Por isso aqui, olha só, olha esse gifzinho aqui. Imagine ondas eletromagnéticas de alta intensidade chegando na Terra. Se a gente não tivesse esse escudo, certo? Esse escudo natural da Terra, essa energia seria incidida diretamente sobre nós, prejudicando muito, então, a nossa existência, porque nós teríamos, então, um grande aquecimento da Terra, certo? Um aquecimento maior ainda, e poderia impossibilitar a nossa vida aqui, certo? Então, com esse escudo magnético, o que acontece? Essas partículas aí que estão aceleradas, que vêm nas explosões solares, elas chegam na Terra, elas são freadas por esses campos magnéticos que tem, e essas partículas altamente energéticas, elas são, então, inclusive, deslocadas e aceleradas para os polos da Terra, para o Ártico e o Antártico, né? E isso forma um efeito muito bonito, né? Um efeito que todo mundo já ouviu falar, que é o efeito da aurora boreal, certo? Ou aurora austral, dependendo do polo onde a gente está. Então, as auroras boreais e auroras austrais têm a sua origem a partir dos ventos solares, né? Essas explosões que acontecem no Sol e que descartam grande quantidade de energia e de partículas extremamente eletrizadas, energéticas em direção à Terra, né? Essas partículas são defletidas em direção aos polos, desaceleradas, perdem um pouco de energia graças ao nosso campo magnético, certo? E formam essas imagens bonitas. Bom, o que mais que nós temos de informação, gente? Nós temos, como eu falei para vocês, a inseparabilidade dos polos de um ímã, né? Todo ímã, como eu disse para vocês, não existe monopolo magnético. Não existe monopolo magnético. Eu nunca
vou encontrar um material que tenha apenas polo norte. Isso é impossível, tá? Se um dia vocês conseguirem isso, vocês vão ganhar $1 milhão e o prêmio Nobel. E vocês conseguiram separar um polo de um ímã. Isso é sensacional. Eu acredito que vocês não vão conseguir, tá? Porque eu acredito muito na não existência do monopolo magnético e são leis muito bem fundamentadas dentro da física, né? Então vai ser bem difícil a gente conseguir isso. Galera, então se eu pegar uma barra de ímã e quebrar ela ao meio, eu vou ter 2 ímãs, com 2 polos norte e 2 polos sul. Se eu quebrar mais ainda, em 4 pedaços, eu vou ter 4 polos nortes, 4 polos sul. A gente não consegue separar os polos de um ímã. Conforme a gente vai quebrando, a orientação das partículas, dos elétrons, dos spins delas, seguem a mesma, né? Na ponteirinha aqui nós teremos o polo norte, na caudinha ali desse sistema vamos ter um polo sul. É assim, gente, não tem como a gente quebrar, tá? Bom, beleza. Isso aqui é uma propriedade dos materiais magnéticos. Outra relação é que esses materiais magnéticos exercem forças magnéticas. Então, todo material exerce uma força, material magnético exerce uma força que tem uma ordem magnética, certo? Aqui a gente já tinha visto outras forças de interação à distância, certo? Que é a força elétrica, que a gente estudou esse ano. Lá no primeiro ano do ensino médio nós estudamos a força gravitacional, que também tem uma origem, que ela pode ser, é uma força de interação à distância. E agora nós vamos ver que existe, então, a força magnética, que também é uma força de interação à distância. Então, ó, força elétrica, força magnética, força gravitacionais são as forças que nós temos que interagem de interação à distância. Nós temos ainda a força forte e a força fraca, que são forças mais dentro das partículas, também são forças de interação à distância, tá? Mas beleza, essas aqui são as de grande porte, né? São as forças mais visuais que a gente tem, tá? Bom, cujos efeitos nós conseguimos trabalhar assim na física clássica, tá, gente? O que acontece? Essas forças, né, que são produzidas a partir desse campo magnético do ímã, elas interagem com outros materiais, materiais metálicos, né? Então, uma bússola, uma moeda, um prego, uma amostra de cobalto, todas elas vão interagir com essa barra de ímã. Elas vão sofrer forças de atração ou, dependendo se esse material ele for magnético também, pode ter uma força de repulsão, se a gente juntar os polos iguais, certo? Então, isso tudo que a gente está vendo aqui é uma propriedade que tem origem do campo magnético, certo? Então, esse cara aqui, o Bzinho, para nós, vai ser o nosso vetor indução magnética. Toda vez que nós desenharmos um ímã, nós desenharemos também o vetor indução magnética. Vetor indução magnético, né? Magnética. Então, qualquer material que tenha propriedades de interação ferromagnética, diamagnética, paramagnéticas, né, aproximadas de um ímã, vão interagir com esse ímã, né? E este B é um vetor, né, que sempre vai ter orientação saindo do polo norte, entrando no polo sul. Essas linhas, elas são contínuas e elas não se cruzam, certo? Então, lá dentro do ímã também temos linhas de campo magnético, beleza? Isso é importante a gente saber. Isso aqui é um desenho, uma ilustração que indica, muitas vezes a gente representa o vetor de indução magnética, olha só, o polo norte é o polo para onde sai esse vetor de indução magnética, o polo sul é onde começa, né, o vetor de indução magnética. Então a gente às vezes mostra isso aqui, ó, as linhas de campo magnético através da relação de várias bússolazinhas pequenininhas, né, que vão determinar então a direção do polo da onde estará o vetor de indução magnética, né? Então, como eu disse para vocês, no polo sul começa o vetor, no polo norte termina o vetor de indução magnética, tá? Bom, aqui tem mais uma figura que representa, então, essas linhas de campo magnético, como vocês estão vendo, né? Então, aqui é o vetor de indução magnética em todas as suas direções.
Ele tangencia essas linhas de campo magnético, o vetor de indução magnética, então ele é tangente às linhas. Então, o vetor B é tangente às linhas de campo magnético. Campo magnético. E como eu disse para vocês, a gente pode comprovar a existência dessas linhas de campo, né, fazendo o experimento das limagens de ferro, né? Eu coloco uma placa em cima, até nesse exemplo aqui ele diz para mim como tem que fazer, né? Porque senão a gente vai grudar a limagem de ferro e não vai conseguir desgrudar mais. Tá? Aqui tem outra figurinha, ó, mesma coisa, feito com limagem de ferro, a gente consegue ver a presença do campo magnético no interior da barra e na parte externa também, né? Como vocês estão vendo aqui. Uma questão muito importante do campo magnético, que a gente vai usar bastante como definição para, de maneira didática, a gente entender algumas das suas propriedades, é a relação de campo magnético uniforme, certo? Como é que a gente constrói um campo magnético uniforme? Vamos pensar o seguinte, isso aqui vai ser bem comum para nós, tá? Imagine que eu tenho um ímã onde o polo norte dele está aqui. Eu tenho outra parte de outro ímã onde o seu polo sul está aqui. Esses dois ímãs são iguais, têm a mesma intensidade e estão alinhados. Então, se eles têm essas características, nós podemos construir linhas de campo, certo? Que são contínuas, certo? E uniformes. E isso vai nos ajudar a entender vários efeitos magnéticos, como, por exemplo, se eu jogar uma carga elétrica ali dentro. O que vai acontecer se eu jogar uma carga elétrica dentro de um campo magnético? Será que acontece alguma coisa? Será que não acontece? Certo? Isso aí vai ser uma coisa que a gente vai estudar. O que acontece se eu pegar um fio percorrido por corrente e jogar dentro do campo magnético? O que será que acontece? Então, todas essas coisas a gente vai observar e vai estudar, tá? E isso fica mais fácil de a gente entender quando nós temos um campo uniforme, porque o módulo, a direção e o sentido de um negócio desse é bem definido, certo? São bem definidos e isso nos ajuda a entender os efeitos magnéticos. Aqui nós temos um ímã em formato de C, onde a gente consegue observar uma região de linhas de campo magnético uniforme, né, no seu interior, certo? Nas regiões das bordas, fora do vermelhinho aqui, elas não estão uniformes, mas ali dentro do vermelhinho, elas estão uniformes, tá? E como eu disse para vocês, muitas vezes nós vamos usar desse recurso para falar das propriedades magnéticas. Outra coisa que falta, e a aula de hoje vai ser bem rápida, pelo que eu estou vendo aqui, né? Bem ligeirinha, é a maneira como nós identificamos o campo magnético, certo? O campo magnético, quando ele está horizontal, né? Quando ele tem essa direção horizontal ou vertical, ele é representado com umas flechas, né? Horizontal e vertical, o campo B, ele é representado dessa forma aqui. Só que algumas vezes o campo magnético ele vai precisar ser representado de uma forma um pouquinho diferente, como se ele estivesse entrando ou saindo no plano do quadro ou do caderno de vocês, né? Então, por exemplo, aqui nessa situação, nós temos o campo magnético saindo do papel. É como se ele tivesse aqui, ó, eu estivesse olhando ele saindo do papel. Então, muitas vezes, para a gente entender o que acontece com o elétron dentro do campo magnético, quando jogar ele com uma velocidade aqui, vai ser necessário que a gente analise o campo magnético desse formato, saindo do papel, para ver o que acontece, certo? Assim como esse campo magnético, ele pode estar entrando para dentro do papel e eu jogar o elétron da mesma forma. Será que os efeitos serão os mesmos? Né? Então isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai estudar na próxima aula. Então o campo magnético saindo ou entrando, ele pode causar efeitos diferentes em um elétron que está vagando sobre esse campo magnético. Assim como um campo magnético que está para a direita e para a esquerda e eu jogar um elétron ali, da mesma forma, os efeitos serão distintos. Então a direção e sentido deste campo, eles fazem toda a diferença. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nós temos essa simbologia. Essa simbologia que diz que quando eu tenho uma bolinha desse jeito aqui, eu indico que aqui tem um campo magnético, certo? Isso aqui significa que o campo está saindo do papel. Se eu indico com um xizinho,
uma bolinha e um xizinho, significa que o campo está entrando. É muito comum os professores falarem em flecha. Pense numa flecha, uma flecha que está vindo na nossa direção, a gente enxerga um pontinho. Uma flecha que está entrando, a gente vai chegar a peninha dela, né? A penugem, então o xizinho. Beleza? Então, isso aqui é a maneira que nós temos de identificar o campo magnético quando ele está em orientações diferentes, tá? Isso é muito comum. E a gente vai ter regras de mão. A gente vai usar a nossa mão para determinar, muitas vezes, direção e sentido de campo magnético, a partir de informações de elétrons ou prótons que são jogados dentro desse campo magnético. Porque qual é a ideia, gente? A ideia é a gente estudar os fenômenos, né, magnéticos, que são esses que eu passei para vocês hoje, são bem simples, vocês viram, né? Vocês já conhecem os ímãs. Mas a gente vai juntar os efeitos magnéticos com os efeitos elétricos. E a gente vai vai obter resultados fantásticos, né? Quando a gente começa a juntar eletricidade com magnetismo, a gente consegue montar, então, um eletromagnetismo. E aí a gente vai ter a lei de Faraday, a gente vai ter a lei de Ampère, a gente vai ter várias leis que vão nos ajudar a entender, por exemplo, como é que funciona um motor elétrico, como é que funciona um gerador, como é que funciona uma usina hidrelétrica, como é que ela produz energia a partir do giro de um rotor, né, de uma turbina. Então, isso a gente consegue obter estudando o eletromagnetismo, tá? A gente também vai conseguir compreender, por exemplo, como é que nós conseguimos, através de um transformador, baixar as tensões que vêm da rede para 220 volts, ou pegar a tensão que vem na nossa rede aqui 220 e transformar ela em 15 volts. Como vocês sabem, né, a fonte do computador ela trabalha com várias tensões, mas todas essas tensões são menores que 220, certo? Como é que a gente consegue baixar essas tensões? Existem efeitos magnéticos, certo? Existem equipamentos que usam desses efeitos magnéticos para conseguir rebaixar a tensão, certo? Então todas essas coisas serão estudadas por nós e obtidas com o aprofundamento do estudo do eletromagnetismo. Beleza, galera?